Depois de Eduardo ter caído em um sono profundo, Emily sente desespero. Ela sabia que agora teria que simular uma gravidez, já que não havia conseguido dormir com o príncipe. Mas a pergunta era, como ela ia conseguir fazer aquilo? Deitada de costas para a cama, ao lado de Eduardo e com a nuca sob o travesseiro, Emily revirava seus pensamentos a 1000 por hora, tentando encontrar alguma resposta. E no meio daquele turbilhão de pensamentos, ela teve a excelente ideia de forjar uma prova para que Eduardo acreditasse que eles realmente dormiram juntos. Ela então se levanta, se aproxima da cômoda e a abre. Lá havia uma tesoura afiada, perfeita para ser usada num propósito. Emily fecha os olhos, aproxima a lâmina da tesoura de seu braço e o corta levemente, sentindo uma dor suave, ao passo que o local ferido começa a sangrar e gotas de sangue caem sobre a madeira da cômoda. Emily rapidamente seca o local e limpa com uma toalha, tampa o ferimento e volta para a cama. Ela afasta o cobertor do local e deixa pingar algumas gotas de sangue no lençol branco, de modo a parecer que aquele sangramento era de sua castidade. Depois disso, ela se livra da toalha, faz um curativo em seu ferimento e se veste com uma camisola de manga comprida qualquer que geralmente havia nos quartos de hóspedes como aquele. Em seguida, Emily despe Eduardo para que seu tórax fique desnudo. Foi difícil para ela tirar toda aquela vestimenta real, digna da cerimônia de coroação, mas depois de muito esforço, ela consegue, se deita na cama e coloca sua cabeça em cima do peitoral de Eduardo. Tudo isso para parecer que eles realmente dormiram juntos. Logo suas narinas começam a sentir o cheiro do perfume dele. Era um frescor amadeirado e agradável de se cheirar, e isso ajudou Emily a se sentir mais confortável. Ela respira fundo, sente um conforto interior e fecha os olhos. Porém, a ação do alucinógeno que fora dado a Eduardo na dose de sonífero logo começa a passar e em menos de 2 horas ele desperta e começa a abrir lentamente as pálpebras, que por sinal ainda estavam pesadas, mas aquele mal-estar já havia passado. Naquele momento, Eduardo sente uma leve pressão em seu tórax, que era justamente a cabeça de Emily, e quando ele leva sua mão ao local para ver o que era, leva um susto, pois toca nos cabelos de uma mulher. Eduardo rapidamente se senta na cama e sua movimentação acaba acordando Emily. Ele leva um susto maior ainda quando percebe que se tratava dela. Senhorita Emily, o que faz aqui? Aliás, o que estamos fazendo neste quarto e... Naquele instante em que ele para de falar, ele se dá conta que seu tórax estava desnudo. Porque eu estou sem minhas vestimentas? Você não lembra, meu amor? Nós tivemos um lindo momento juntos. Como? Eu e você dormimos juntos, Eduardo, e você deve se lembrar do que fizemos. Ah, só de lembrar eu fico envergonhada. Emily finge estar com vergonha. Não, eu não me lembro de nada, absolutamente nada. Aliás, eu me lembro de estar na sala do trono e de assinar alguns papéis e de ver você entrar. Depois eu não me lembro de mais nada. Jura? Isso está me parecendo conversa de homem canalha que dorme com a mocinha e depois finge que nada aconteceu. Naquele momento, Emily se levanta e puxa o cobertor, deixando aparecer o lençol branco sujo de sangue. Está aí a prova, meu querido, que Vossa Majestade e eu dormimos juntos. Ela fala de forma irônica. Eduardo arregala os olhos quando vê a mancha de sangue no lençol. Não, isso não pode ser verdade. Eu não faria isso. Ele diz e se levanta também da cama. Ficam os dois em pé, de lados opostos da cama. Eduardo, eu e você dormimos juntos e tivemos um momento inesquecível. Mas como isso é possível? Eu não me lembro de nada, senhorita Emily. Ela cruza os braços, fingindo estar indignada. Ah, então você quer que eu te conto? Você quer que eu te conto como foi? Pois bem, eu vou te contar. Eu entrei na sala do trono com a melhor das intenções. Eu queria apenas brindar para comemorar a sua coroação e o seu futuro casamento com a minha irmã querida, Ana. Eu fiz isso para que você não tivesse mais aquela má impressão de mim, mas de repente você me tomou em seus braços e me encheu de beijos como se quisesse me devorar. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas eu não pude resistir aos seus encantos, Eduardo. Foi aí que eu me entreguei de corpo e alma a você. Depois disso, viemos para este quarto e consumamos o que havíamos começado na sala do trono.
Emily, naquele momento, sorri e começa a rodear a cama para se aproximar do príncipe. Eu não me arrependo nem um pouco de ter me entregado ao Senhor, de ter entregado a minha castidade ao Senhor, porque, no fundo, eu te amo, Eduardo. Eu te amo desde a primeira vez que eu o vi. Assim que ela ficou bem perto dele, ela tenta o beijar, mas ele desvia e vai para o outro lado da cama. Isso está errado, senhorita Emily. Eduardo estava sem palavras. Emily era a última pessoa na face da terra com quem desejava se envolver, ainda mais de forma tão profunda. Tirar a virgindade de uma moça era algo muito sério naquela época, ainda mais para um homem honrado como Eduardo. A consciência pesava e acabava que o homem tinha que se casar com a moça, porque se descobrissem que a moça não tinha mais virgindade, ela era açoitada em praça pública. Isso no reino de Winterville, porque no reino de Atena, a mocinha era condenada à forca, caso o homem que lhe tirou a castidade não quisesse se casar. Então Eduardo realmente estava sem palavras. Senhorita Emily, por favor, saia do quarto. Eu preciso pensar direito. Eu preciso digerir essa situação. Por gentileza, eu peço que a senhorita se retire. E como ficamos nós dois? Ela cruza os braços, fingindo indignação. Como eu disse, eu vou pensar. Agora, por favor. Ele rapidamente caminha até a porta e a abre para que Emily pudesse sair, e ela acaba saindo. Emily sorri vitoriosa enquanto estava andando no corredor, porque sabia que tinha convencido Eduardo. Ele estava perplexo e perturbado. O momento da coroação já havia acontecido, mesmo com a ausência de Eduardo. Seu irmão mais novo o representou. Todos ficaram sem saber o motivo de o porquê o jovem rei ter desaparecido. Henrique, você não vai acreditar. Deu certo. Nosso plano deu certo. Cochicha Emily sorridente, próximo ao ouvido de seu criado. Henrique disfarça porque havia gente perto. Está certo. Eu quero que você leve essas guloseimas até o meu quarto, criado inútil. Ela entende e então disfarça, dando esta ordem e piscando para seu fiel mordomo. Depois de alguns minutos, ele e Emily conversam no quarto em que ela estava hospedada. Ela lhe conta tudo, até os detalhes de como foi que conseguiu enganar o príncipe Eduardo, que agora já era rei de Winterville. Henrique chega a elogiá-la pela excelente ideia. Sempre soube de seu grande potencial, Vossa Alteza. Estou admirado, porque através dessa artimanha, o agora atual rei de Winterville terá que se casar com a senhorita. Eu sei que ele é um homem justo. Tenho certeza que a consciência dele vai pesar e ele terá que pedir a minha mão em casamento. Vossa Alteza, eu sei, mas se em todo caso seu plano não funcionar, não hesite em dizer que está grávida. Qualquer homem com a índole de Eduardo jamais deixaria um filho por amor de uma mulher. Não seja tolo, Henrique, vai dar certo. Ele vai querer se casar comigo, mas... Eu não pretendo me casar com ele não, Henrique. O quê? Eu só me interesso por uma coisa, o trono de Atena e vingança. Deixe a songamonga da Ana ser feliz com o homem que ela ama. Assim que o príncipe, aliás, rei, ser obrigado a me pedir em casamento, eu vou lhe propor que ele me dê a legitimidade do trono de Atena. Em troca, eu o deixarei livre para a sonsa da Ana. Qualquer mulher que estivesse em seu lugar escolheria se casar com Eduardo, quer dizer, agora rei. Vossa Alteza está realmente disposta a abrir mão da coroa do gigantesco reino de Winterville para se tornar rainha apenas de nosso mísero reino? O meu objetivo não é prejudicar Eduardo. Ele é um homem bom, merece ser feliz. Se eu me casar com ele, o tornarei infeliz. O que eu posso fazer se ele de fato se apaixonou por aquela inútil da Ana? Bom, que os dois se entendam. Eu não quero saber. Eu só tenho um objetivo nessa vida, que é me tornar rainha de Atena e me vingar de todos que me causaram mal do passado. Então, neste caso, acredito que indiretamente a Vossa Alteza está realizando uma boa ação. Boa ação? Eu? Não. Eu só estou correndo atrás de meus objetivos e ter um marido infeliz por não ter vivido um grande amor não faz parte dele. E também creio que Eduardo vai se escandalizar quando ele souber do que sou capaz. Eu compreendo, Vossa Alteza, eu compreendo. Alguns dias se passam e Eduardo enfim assume o trono de seu pai. Agora ele era considerado a autoridade máxima de seu reino e dos reinos subordinados, dentre eles o reino de Atena, que ainda estava sem um governante, e Eduardo era o mais próximo regente. Ainda que diante dessa incrível conquista e ao mesmo tempo responsabilidade,
Ele não conseguia parar de pensar em o porquê Ana não respondia suas cartas. Agora que ele era rei, não tinha tempo de se encontrar com ela nos belos campos do reino de Atena. E além disso, será que ela havia descoberto tudo o que aconteceu entre ele e Emily no dia da coroação? Eduardo se lembra que naquele dia, depois de ele ter tido a triste notícia que havia agido como canalha e se deitado com Emily, ele tentou falar com Ana, tentou encontrar ela em cada canto daquele palácio para explicar a sua ausência durante a coroação e o porquê não apareceu lá para pedi-la em casamento, mas ele não a encontrou. Agora, as muitas preocupações o consumia, sem contar que tinha também o fato de que ele havia se deitado com Emily e ela agora já não era mais virgem. Se alguém descobrisse e ele se negasse a se casar com a jovem princesa, Emily seria condenada à forca, segundo a lei do reino de Atena. Eduardo estava demasiadamente preocupado, não sabia o que ia fazer, mas de uma coisa ele estava certo, ele não ia abrir mão tão facilmente de Ana.